Bom dia! Muito bom dia, queridos. A paz do Senhor. Estamos aqui então para a gente finalizar o nosso propósito, os 60 dias de jejum e oração pela vida dos nossos filhos, pela graça do Senhor, com muita dificuldade, com os desafios, mas para a glória de Deus chegamos ao fim, chegamos aos 60 dias. Foram muitos dias de muita luta, de muita revelação, de muito quebrantamento, de muita dificuldade, mas, como eu disse, pela graça do Senhor e para a glória de Deus estamos aqui. E quero dar as boas-vindas a você que às vezes talvez chegou aqui de paraquedas, né? No último dia, né, aqui do nosso propósito, eu quero dizer para você voltar lá no primeiro dia, que Deus vai falar com você tremendamente, vai haver muitas mudanças no seu interior, na sua família. Deus vai bagunçar aí um pouquinho a sua vida para depois começar a consertar, né? Porque nós estamos sempre num processo, né, de mudança, de transformação, né? Crescendo aí de glória em glória. Então, eu quero agradecer você também que esteve comigo durante esse período todo. Você, não tem ninguém melhor do que você para ver quão foi difícil finalizar este propósito. Muitos desafios, mas finalizamos para a glória de Deus. E já falo para vocês que estou com a mente cheia de ideias de fazer muitas coisas para as crianças, né? Coisas para minha própria família mesmo aqui, mudanças que o Senhor me proporcionou para poder fazer, me deu a oportunidade de fazer, e para a glória de Deus eu quero fazê-las. Bom, gente, então seja bem-vindo aqui nesse último dia, tá bom? E já te agradecer por estar aqui comigo. E eu quero então agora mostrar para vocês aqui, né, que nós lemos o capítulo 12, né? Nós lemos na leitura passada o capítulo 12, nós lemos sobre vida espiritual e agora nós vamos ler sobre o poder da unidade. É um capítulo pequeno, tá, pessoal? É um capítulo pequeno, tem as perguntas de reflexão. Lembrando a você que os capítulos 14 e o 15 nós não vamos ler devido a ser um assunto aqui, né, um pouco censurado. Então, eu não vou ler com você, mas já indico você que pode adquirir esse livro e termine a leitura desses outros 2 capítulos aqui, tá? Eu vou ler aqui normal, mas eu não vou publicar, tá bom? Então, nós já vamos finalizar o nosso livro aqui no capítulo 13, que fala sobre o poder da unidade, né? Finalizando, então, os 60 dias aqui do nosso desafio, do nosso propósito de jejum e oração pelos nossos filhos. Olha, finalizando, então, hoje, 60 dias aqui, ok? Glória a Deus, glória a Deus. Né, que o Senhor nos sustentou durante esse período, cuidou de nós, né, mas tivemos aflições também, mas o Senhor mesmo diz na palavra, né, que nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e porque Ele venceu, nós também podemos vencer, né. Então, o nosso versículo de hoje está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, vamos lá em 1 Pedro. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Vou abrir aqui a minha Bíblia. Ó, 1 Pedro, capítulo 4, deixa eu só confirmar, versículo 10, né, que diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém? Bom, vamos fazer a nossa oração inicial, consagrando essa live ao Senhor, consagrando este capítulo a Deus, né? E pedindo orientação e sabedoria, discernimento para este capítulo, né? Graça para podermos entender aquilo que a gente não consegue entender por nós mesmos, né? Que o Espírito Santo nos dê sabedoria.
Pai, nós te entregamos, Senhor, este último dia de jejum e oração, Senhor, a Ti, ó Deus, consagrando a Ti este capítulo, o poder da unidade. Pai querido, nós consagramos a nossa família a Ti, o meu marido, a minha vida, Pai, os meus filhos, o Lucas, o Samuel e o Renatinho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial, sobrenatural sobre este dia. Pai querido, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, o nosso coração, que possamos abrir nosso coração para entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós neste capítulo, no poder da unidade. Que isso não fique aqui somente como uma mera informação, mas que seja o poder do Senhor para a salvação de muitos, para a transformação, restauração, Senhor, de todas as famílias que me acompanham, de todos aqueles líderes, Senhor, de casas, de famílias, de ministérios, Senhor, que estão comigo aqui, Senhor, neste propósito. Pai, vai de encontro com cada um neste momento, Senhor. O Senhor sabe quem são. Sacode essa terra, Senhor, e restaura a família, Senhor. Restaura o seu povo, Senhor. Una a família e nós podemos ver o poder do Senhor que há na unidade, Pai. Nos ajude a crer no Senhor, a confiar naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. O Senhor é um com Jesus, a Trindade, Espírito Santo. Nós queremos viver essa unidade, Pai, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Dá-nos sabedoria, paciência, temperança no modo de falar, graça na maneira de falar, Pai. Tempera as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, ó Pai, com o Teu Espírito Santo. É o que eu clamo agora, Senhor, nesta manhã, te pedindo, Pai, clamando pelas famílias e te entregando, consagrando esta live, te entregando todas as famílias que me acompanham e me acompanharão, Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade de poder abrir a minha boca livremente e professar a minha fé em Jesus. Clamar o Teu Espírito Santo mudança, Senhor, sobre a minha família, sobre a família de toda esta terra, Pai. De todas as famílias, Senhor. Em Teu nome, Jesus, eu oro, te pedindo perdão, Senhor, pelos meus pecados. Te pedindo perdão pelos pecados de toda a minha família, pelos pecados dos meus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nos purifica, nos lava, nos santifica no sangue do Cordeiro, Pai. E me esconda atrás da Tua cruz, Senhor, para que o Teu nome apareça e o meu desapareça. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo, Espírito Santo, esteja conosco em todos os momentos, nos dando entendimento deste poder da unidade que o Senhor quer tanto nos ensinar. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Bom, então a gente vai começar a ler aqui o capítulo 13, e no nosso caso aqui o último capítulo deste livro, O Propósito da Família. Vou colocar aqui a minha Bíblia no cantinho, para não atrapalhar. E aqui então, capítulo 13 fala sobre o poder da unidade. Eu vou aproximar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para vocês acompanharem comigo. No finalzinho do livro eu vou abaixar aqui um pouquinho a canção. Bom, capítulo 13 tem como título O Poder da Unidade. Muitos casais cristãos vivem fora do ideal de Deus para a vida matrimonial. É comum testemunharmos, em muitos lares, brigas constantes, desrespeito mútuo e distância entre o casal. Além da infelicidade que isso produz, ainda há a questão do mau testemunho, bem como o prejuízo para a vida espiritual de todos da família. Portanto, este é um assunto que merece nossa atenção e reflexão. O princípio bíblico de unidade não apenas produzirá maior realização emocional no relacionamento conjugal e familiar, mas também trará bênçãos de Deus sobre o casal. Deixa eu grifar, já vamos começar grifando aqui. Saber disso
nos encoraja a preservar a unidade. É por isso, aliás, que Satanás luta tanto contra ela. Jesus ensinou que unidade e concordância compõem um ambiente propício à intervenção divina em nossa vida. Mateus 18, 19 ao 20. Por outro lado, a falta de unidade gera o resultado inverso, uma vez que o próprio Deus estabeleceu que, em uma situação assim, ele não agiria. A palavra de Deus destaca, de modo inequívoco, que se o marido desonra a mulher, desrespeitando assim sua fragilidade emocional, há reflexos na dimensão espiritual. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. 1 Pedro 3,7. Ao desonrar a mulher como parte mais frágil, isto é, ao maltratá-la física ou verbalmente, o marido não apenas compromete a qualidade de vida emocional no lar, mas atrai problemas sérios para a vida espiritual do casal. Deus não se agrada de ambientes em que há desarmonia e discordância. O episódio da Torre de Babel mostra que a unidade remove limites. O próprio Criador declarou: "Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua." Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Gênesis 11, 6. Essa foi a razão pela qual Deus confundiu seus construtores a fim de impor-lhes restrições. Gênesis 11, 7. Quando o casal se torna um e fala uma só língua em concordância, marido e mulher removem limites, e Deus se agrada em agir entre eles. Em contrapartida, basta perder a capacidade de ser um e falar a mesma língua que começam os problemas. Não posso concordar com casais que escondem coisas um do outro, seja no que diz respeito aos erros e pecados do passado, seja com relação a aspectos do presente, como questões financeiras. Acredito que a unidade verdadeira exige que haja remoção ou acerto de pendências. Provérbios 28, 13. Às vezes fingimos um comportamento só para agradar ou não desagradar o outro, o que diverge do ensino bíblico. Fingimentos não produzem unidade verdadeira e por isso temos de aprender a ser francos. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Provérbios 27, 5. Paulo censurou esse tipo de comportamento dúbio. Ele falou sobre como Pedro agiu dessa maneira a fim de ser diplomático e que essa atitude conseguiu envolver até mesmo o próprio Barnabé. O resultado é que Paulo censurou publicamente por sua hipocrisia. Gálatas 2, do 11 ao 14. Por outro lado, vale ressaltar que ser franco não significa ser grosseiro, pois a Bíblia nos ensina a falar a verdade em amor. O conselho a Timóteo na hora de corrigir os que se opunham a ele foi o de usar de mansidão, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Pois a unidade manifesta a verdade. Vamos grifar essa parte aqui. A unidade manifesta a verdade. Às vezes dolorosa, de maneira bem mansa. O princípio do acordo. A Bíblia nos ensina que o acordo é indispensável num relacionamento. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. A ausência de concordância é uma porta aberta para Satanás. Quando Paulo falou sobre não dar lugar ao diabo, vamos grifar essa parte aqui. O fez no contexto de pecados que acontecem nos relacionamentos.
Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Efésios 4, versículos 26 e 27. Tiago escreveu sobre o mesmo princípio. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3, 14 ao 16. Se chegamos ao ponto de dissipar a concordância dos nossos relacionamentos familiares, comprometemos não só a qualidade de satisfação na esfera emocional, mas também na esfera espiritual do lar. Não é fácil ajustar-se satisfatoriamente na relação conjugal, pois são muitas as diferenças de formação, educação, personalidade e temperamento, entre outras. Entretanto, quando aprendemos a ter o caráter e os ensinos de Cristo como denominador comum, conseguimos esse ajuste por meio de renúncia, perdão, recomeços e outras dinâmicas bíblicas. Mesmo um casal que parecia perfeitamente ajustado em seu período de namoro e noivado, descobrirá a necessidade de mais ajustes em sua sintonia à medida que os anos do casamento se passam. Não é uma tarefa fácil, mas seguramente é totalmente possível. Se não estivesse ao nosso alcance, Deus seria injusto por cobrar tal padrão de unidade de nós. O fato é que esse acordo não apenas é algo possível, como também uma poderosa chave na vida cristã. Decisões conjuntas. Há uma ordem de governo e autoridade estabelecida por Deus no lar. O marido é o cabeça e, por isso, é explícito que ele cabe a palavra final. Porém, como já vimos, isso não quer dizer que o homem esteja sempre certo ou que não deva ouvir sua mulher. Ela não só pode, como deve ajudar o marido nas decisões. As Escrituras afirmam que, com muitos conselheiros, há segurança. Provérbios 11, 14. Pois, com duas cabeças, pensando melhor do que uma, cobrem-se mais ângulos e perspectivas. Outra razão para que as decisões sejam tomadas mediante o conselho da esposa é que a concordância do casal abre portas no mundo espiritual. Vamos grifar isso aqui, gente? A concordância abre portas no mundo espiritual. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, num contexto em que os discípulos perseveravam unânimes em oração. Atos 1:14. Depois, num ambiente em que levantaram unânimes a voz em oração. Novamente, todos foram cheios do Espírito e tremeu o lugar onde estavam reunidos. Atos 4, do 24 ao 31. Na antiga aliança, Salmo 133, do 1 ao 3, já mostrava que no ambiente em que vivem unidos os irmãos, há um derramar do óleo da unção e o Senhor ali ordena sua bênção. Já vimos que, em Gênesis 11, 6, o próprio Deus declarou que quando o povo é um e fala uma só língua, eles removem os limites. Se isso funciona quando alguém se move fora do propósito divino, o que esperar quando a unidade está associada aos planos de Deus? E ainda que haja um processo, às vezes árduo, para se chegar à concordância, é exatamente esse ajuste desafiador que ajudará o casal a estar em sintonia, receptivo à intervenção celestial. É importante que o casal dialogue e tome decisões juntos. Desde que casamos, minha esposa e eu sabemos quem é o cabeça, mas foram raras as vezes em que tomei uma decisão sem ter chegado a um acordo. Sempre conversamos acerca do que precisa ser decidido. Quando há dificuldades, necessitamos de muita conversa para amadurecer bem os assuntos.
Se a mulher é auxiliadora, é porque o homem precisa da sua ajuda, inclusive nas decisões a serem tomadas. Na hora de debater sobre alguma decisão, vemos quanto é difícil ouvir o outro, mas devemos atentar para o ensino bíblico. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Provérbios 18:13. Tiago também nos advertiu sobre a importância de ouvir em vez de somente falar. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Tiago 1:19. A verdade é que normalmente somos prontos para falar e nos irarmos um com o outro, mas tardios para dar ouvidos ao que o companheiro tem a dizer. Vamos grifar essa parte aqui. Cada um seja pronto para ouvir, mas tardio para falar e ficar irado. Isso precisa ser mudado. Para que haja acordo, precisamos aprender a ouvir. Porém, não há como se evitar um assunto prático, ainda que delicado. Se, nessa tentativa de diálogo, o casal não chegar a um consenso, a responsabilidade final de decisão pertence ao marido. Ele é quem foi instituído por Deus em uma posição de autoridade e governo. A ordem divina de a mulher submeter-se ao marido não é anulada enquanto ela conversa e ajuda o seu marido a tomar uma decisão. Porém, se ele decidir de forma distinta do que ela gostaria, cumpre a esposa acatar a liderança do esposo. Segundo as Escrituras, nós devemos submissão às autoridades e a Deus. Romanos 13, versículo 1, Tiago 4, versículo 7. Acatar só aquilo que concordamos não é obedecer, é fazer valer a nossa própria vontade. Se o marido tivesse poder de decisão somente em ocasiões de pleno acordo com a esposa, não haveria instrução bíblica para que a mulher fosse submissa. A submissão sempre será testada na discordância. E, em situações como essa, se a esposa não se sujeitar ao marido, estará contrariando os princípios divinos. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Romanos 13, 2. Raríssimas vezes em décadas de matrimônio, tomei uma decisão sem acordo com minha esposa. Em momento como esse, esgotadas as trocas de ideias e opiniões, decidi baseado na luz que tinha da palavra de Deus. Em convicção interior e bom senso, garanti a ela, em situações como essa, que estava consciente de que responderia diante do Senhor pelas escolhas feitas e que, portanto, não brincaria com aquilo. Porém, ressalto que a busca pela concordância deve ser intensa, investindo-se em tempo de diálogo e oração para o marido tomar uma decisão unilateral. Somente em situações em que se esgotarem os recursos para conseguir o acordo. Desentendimentos e a forma correta de falar. Os desentendimentos ocorrem mesmo entre os cristãos mais dedicados. O que deve acontecer caso haja uma situação de desentendimento é tratar logo a questão. A Bíblia diz que alguém pode se irar e não pecar, pois a ira é uma reação emocional espontânea. Logo, a questão não é o sentimento gerado em algum conflito que determina o pecado, e sim o que cada um faz com esse sentimento. Paulo recomenda que não deixemos o sol se pôr sobre a nossa ira. Efésios 4, 26, 27. Em outras palavras, o apóstolo quer dizer que deve haver acerto, perdão e que nenhuma pendência pode ficar para trás. Precisamos aprender a tratar de forma rápida e eficiente com os desentendimentos do lar. Preservar a unidade não significa nunca se desentender, mas saber manter devidamente o relacionamento quando isso ocorrer. O tempo por si só não apaga as ofensas. Por isso, deve haver reconciliação o mais rapidamente possível.
Mateus 5, 23, 24. Alguns acham que a atitude a ser tomada caso haja um desentendimento é deixar para lá. Porém, a Bíblia ensina o princípio da reconciliação de maneira bem formal. Deve-se conversar sobre o que aconteceu, explicitando-se o que machucou o íntimo de cada um e por quê, seguido de arrependimento e pedidos de perdão. E é claro, não podemos perder de vista que devemos lutar para viver sem brigas, não somente buscar a reconciliação o tempo todo. Efésios 4, 31. Além disso, é preciso dar atenção especial à forma de falar. Talvez essa seja uma das áreas mais sensíveis nos desentendimentos. Uma vez que a comunicação não é somente aquilo que alguém fala, mas é essencialmente o que o outro entende. Críticas contínuas, reclamações repetitivas e cobrança ininterrupta certamente não ajudarão o casamento. Portanto, devemos aprender a falar de forma correta. Não estou dizendo que nunca podemos criticar o comportamento do outro, pois falar a verdade e repreender quem está errado é bíblico. Contudo, as Escrituras nos ensinam a seguir a verdade em amor. Efésios 4, 15. É justamente aqui que encontramos o grande diferencial. A orientação bíblica é que nossas palavras sejam sempre agradáveis. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com o sal, para que saibam como devem responder a cada um. Colossenses 4, 6. Além de agradável, nossa palavra deve ser temperada com o sal. Isso é, deve ser medida antes de ser dita. Temperar a comida é uma arte. Com pouco sal, ela fica sem graça, mas com muito sal fica ruim. Assim como o sal tem de ser bem dosado, a nossa forma de falar também deve ser. Cada pessoa tem a própria estrutura e seu jeito de ser, seus limites e emoções diferenciados. Portanto, o tempero na hora de falar também deve ser personalizado. Palavras agradáveis como o favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Provérbios 16, 24. No meu casamento, descobri com o tempo que palavras de elogio e incentivo exerciam grande influência positiva sobre minha esposa e que críticas a deixavam devastada. Ainda assim, eu sempre defendia a ideia de que a verdade tinha de ser dita e quem estava errado tinha de ser corrigido. Kelly, por sua vez, dizia que não era contra a correção em si, mas contra a maneira como eu a criticava. Assim, sugeriu que eu a elogiasse primeiro e depois criticasse. Eu me recusei, acusando esse procedimento de ser psicologia barata. Certo dia, enquanto eu orava, senti claramente como se o Senhor estivesse me repreendendo, pois me lembrei das 7 cartas às igrejas da Ásia e percebi que Deus agira exatamente dessa forma. Elogio primeiro, correção depois e elogio para finalizar. Por exemplo, veja a carta dirigida à igreja de Éfeso em Apocalipse 2. Elogio, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Verso 2 e 3 de Apocalipse 2. Correção. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente verei a ti. E removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Versos 4 e 5. Elogio. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Você vai encontrar o mesmo princípio do elogio antes da correção nas demais cartas às igrejas da Ásia. De igual modo, precisamos aprender a usar nossas palavras para produzir encorajamento. Muita gente só causa ruína quando abre a boca, mas os justos têm uma forma de falar que fortalece. Ô Senhor, vamos orar essa parte aqui.
ter uma forma de falar que fortalece. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Aprendi com o pastor Abe Uber que a melhor forma de corrigir as pessoas é usando o exemplo do sanduíche, tal qual um hambúrguer que leva a carne entre duas metades de pão. A correção deve ser servida entre os elogios a serem feitos antes e depois. Isso, além de nos levar a praticar o falar de modo agradável, que é uma ordem bíblica, não uma mera sugestão. Também encoraja a pessoa corrigida em vez de apenas desanimá-la, como disse Charles Spurgeon. A repreensão não deve ser um balde de água fria para congelar o irmão, nem água fervente para queimá-lo. Vamos grifar essa coisa aqui. Nenhum relacionamento sobrevive só de elogios. As pessoas são imperfeitas e, portanto, erram e precisam ser corrigidas. Contudo, ninguém precisa ser grosseiro ou desrespeitoso, mesmo que tenha correções ou críticas a fazer. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só saem perversidades. Provérbios 10, 31 e 32. Encorajamento. Lamentavelmente, alguns realmente acreditam que ninguém precisa de incentivo e encorajamento, mas não é isso que pensa o Criador, como mostram repetidamente as Escrituras. Observe, por exemplo, como o Senhor falou com Josué. Ninguém poderá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi aos pais deles. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué 1, do 5 ao 6 e o 9. O que o Senhor estava dizendo a Josué era basicamente: você pode, você consegue, você não está sozinho para cumprir essa missão. Eu estou com você e o capacito. Seja forte e se atreva a confiar que eu o usarei para levar este povo a desfrutar da promessa que esta nação aguarda há séculos. Que encorajamento! Também deveríamos levar em conta que Deus trabalha a questão motivacional. É só olhar para as abundantes promessas de recompensas aos que o servem. Além de o Senhor nos encorajar ao trabalho, mostrando-nos que podemos cumprir aquilo que nos foi confiado, Ele também nos motiva a nos lembrar continuamente que haverá galardão, isto é, que ao final olharemos para trás e veremos que valeu a pena todo o esforço e dedicação. Se o Pai Celeste demonstra em suas conversas e promessas que o ser humano precisa de encorajamento e motivação para realizar sua obra, isso aponta não apenas uma característica divina a ser imitada, Efésios 5:1, mas também revela a necessidade do ser humano de receber encorajamento e motivação. Nossas palavras curam e ferem, matam e dão vida. Provérbios 12:18. Por isso, não podemos usá-las de qualquer forma. O justo e o ímpio se distinguem em muitas coisas de acordo com a palavra de Deus. Não é apenas no caráter e atitudes, mas também na forma de falar. Da boca do justo jorra vida, enquanto o dos lábios do ímpio fluem palavras que ferem. Por isso precisamos sempre vigiar o que dizemos. Provérbios 13, 2 ao 3, 15, do 2 ao 4, o 23 e o 17, 27. Consequências da forma de falar. Nossa maneira de falar produz consequências que, por sua vez, podem nos ajudar a refletir sobre a forma correta de expor nossas palavras. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1.
Quando alguém se encontra emocionalmente alterado, a palavra branda pode aplacar o sentimento e afastar a raiva. Por outro lado, uma palavra dura provocará a ira. Portanto, precisamos aprender a ser brandos no falar. É a falta de sabedoria nessa questão que faz a maior parte das tentativas de discutir a relação e terminar em briga. Não adianta ser excessivamente duro ao exprimir opiniões. Muitas vezes, as consequências de nossa falta de sensibilidade são desastrosas. Certa vez, ouvi o pastor Eibiúber falar acerca dos homens da tribo de Efraim e sua forma tempestiva de agir, e também sobre como dois líderes em Israel lidaram de forma completamente diferente com os efraimitas. A primeira situação aconteceu com Gideão, logo depois de ele vencer os midianitas e livrar Israel. Os homens de Efraim reclamaram com Gideão por não terem sido convocados para a guerra, mas ele os abrandou com a sua palavra. Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Juízes 8, do 2 ao 3. Em outra ocasião, Jefté, também juiz em Israel, teve de lidar com a mesma atitude dos efraimitas. Porém, sua maneira de falar com eles e lidar com a questão foi bem diferente da de Gideão. O resultado? Uma tragédia nacional, uma guerra civil que custou a morte de mais de 40 mil pessoas. Juízes 12, do 1 ao 6. Gideão, com sabedoria, conseguiu abrandar o coração dos efraimitas e evitou o derramamento de sangue. Jefté se viu na obrigação de se defender e sustentar o seu direito e causou um grande banho de sangue. Que o Senhor nos dê graça e nos ensine a nos comunicarmos com o nosso cônjuge de acordo com a vontade de Deus. Com isso, conseguiremos cultivar a unidade em nosso relacionamento conjugal e experimentar seus efeitos benéficos e impactantes. As perguntas para reflexão. Entender que a unidade, ou a falta dela, tem impacto na dimensão espiritual e não só emocional do casal, ajuda a priorizar a busca do princípio do acordo? Como isso ocorre? Pergunta número 2. O desafio de se tomar decisões conjuntas é enorme, especialmente quando levamos em conta as diferenças dos cônjuges em questões de gênero, temperamento e criação. Você concorda que explorar o que o casal tem em comum pode ser o ponto de partida? Caso concorde, como as orientações bíblicas deveriam interferir no acordo entre marido e mulher? Pergunta número 3. A forma de falar tem grande poder, tanto a correta como a inadequada. Você acredita que alguém que tenha o argumento certo e o exponha da forma inadequada perde isso? Como isso pode acontecer? Agora, o nosso maior desafio. Escreva no espaço abaixo, ou vocês aí numa folha em branco, a sua principal dificuldade para pôr em prática o que é proposto neste capítulo, o poder da unidade. Em seguida, diga o que você pode fazer para superar este desafio. Amém? Glória a Deus. Finalizamos então a leitura do nosso livro aqui para nós, né? O propósito da família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Nós vimos que nós tivemos muitas revelações do Senhor aqui, muitas delas, né,
para mim. E o nosso último dia de jejum e oração, né? Aqui inteiramos os 60 dias e o tema de oração de hoje é: Senhor, que os dons dos meus filhos sejam para a tua glória. E nesse finalzinho, falando sobre palavras, nós podemos até orar Salmos 19:14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então vamos passar para o período de oração nesse instante. Vou chegar a minha Bíblia para cá, para a gente poder orar enquanto isso. Vou afastar aqui um pouquinho. Feche seus olhos onde você está aí, se você puder, claro. Oremos neste momento. Pai Celestial, eu te peço que em momento algum, Senhor, a divisão prevaleça em meu lar, na minha família, na minha casa, no meu casamento. Pai, pelo contrário, que nós sejamos despertados debaixo da ação do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, e que possamos permanecer vigilantes e sensíveis a Ti, vivendo de forma que exalte o Teu nome, Jesus, e também não comprometa aquilo que o Senhor tem para mim e para a minha casa, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que o princípio bíblico de unidade não apenas produzirá maior realização emocional no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento familiar, mas também trará bênçãos do Senhor sobre o meu casamento, sobre nós como casados, Pai. Jesus nos ensinou que unidade e concordância compõem um ambiente propício à intervenção do Senhor na nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a termos unidade em nosso lar, na nossa família. Pai, em nome de Jesus, nos livra da falta de unidade, Senhor, que gera um resultado inverso disso. Uma vez que o Senhor, Pai, estabeleceu que em uma situação de falta de unidade, o Senhor não agiria a nosso favor, Pai. Tem misericórdia de nós. Pai, nos livra de fingimento, Senhor, que não produzem a verdadeira unidade. Temos que aprender a ser francos, nos ensina a ser francos, Senhor. A Tua palavra diz que melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que tenhamos unidade, pois ela manifesta a verdade, Deus. Sabemos que a ausência de unidade, a ausência de concordância é uma porta aberta para Satanás agir no nosso lar, Senhor. Que possamos tomar decisões conjunto, Pai. Que possa haver concordância entre o casal, porque a concordância entre o casal abre portas no mundo espiritual e que elas venham ser concordância, Senhor, um com o outro, sem fingimento, Deus. Que nós, no nosso relacionamento, dentro do nosso lar, cada um esteja pronto para ouvir e que seja tardio para falar e tardio para ficar irado, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, e nos livra dos desentendimentos, Pai. Nos ajude a ter uma forma correta de falar. Que possamos ter uma forma correta de falar, uma forma que fortalece e não destrói, uma forma que traz vida e não morte. Pois nós somos justos, nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa virtude de saber falar, declarar, proferir palavras de vida e não de morte. Pai, que possamos aprender a repreender em amor. Sabemos que a repreensão não deve ser um balde de água fria para repreender de forma a congelar o nosso irmão, mas também nem uma água fervente para poder queimar, Senhor, o nosso irmão, que seja de forma branda, doce como mel, assim como são Tuas palavras, Senhor. Nos ensina a encorajar um ao outro. Nos mostra, Senhor, as consequências de forma de falar certa. Que possamos viver as consequências do falar correto, brando, amável, paciente, assim como o Senhor é.
Que o Senhor nos dê graça e nos ensine a nos comunicarmos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, de acordo com a Tua vontade, Pai. E que possamos conseguir cultivar a unidade dentro do nosso lar, no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento de mãe e filho, de pai com filho. E que possamos experimentar e provar, ó quão agradável e são os benefícios, Senhor. E impactantes são os benefícios de saber provar e viver a unidade que o Senhor estabeleceu para nós. Ó Senhor, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha, meu resgatador. Senhor, eu coloco aqui também diante do Senhor os dons dos meus filhos, os nossos dons, que eles sejam usados para a Tua glória. Senhor, eu peço que o Senhor desenvolvas e use, Senhor, para a Tua glória, os dons e os talentos que o Senhor concedeu aos meus filhos. Mostra-me, Senhor, especificamente se há algum ensinamento ou treinamento especial, experiência de aprendizado ou oportunidade que eu devo lhes proporcionar para que eles exerçam segundo a Tua vontade, Deus. Que o talento deles não sejam desperdiçados ou negligenciados a fim de glorificar algo ou alguém que não seja a Ti, Jesus. Revela, Senhor, em nome de Jesus, a profissão que devem exercer. Revela a mim, revela a eles, Senhor. Ajuda o Senhor a se destacarem nela pelo poder do nome de Jesus para a Tua glória. Abençoa o trabalho de suas mãos, as suas ideias, sua criatividade, Senhor, seu desenvolvimento, Pai. Que eles nunca venham comparar-se a ninguém, mas que eles venham ser gratos e satisfeitos no que o Senhor os fez. Mostra o Senhor para que eles vieram a esta terra. Abençoe, Senhor, seus esforços, seus trabalhos, para que possam, antes de tudo, servir ao Senhor e também ganhar o seu sustento, Senhor, honrosamente, dignamente, para glorificar ao Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça do Senhor nas suas múltiplas formas, Pai. Muito obrigada, Jesus, por este período. Muito obrigado por estes 60 dias prostrada aqui, aprendendo e conhecendo mais do Senhor. Oh, Senhor, o Senhor revelando a mim e a essas pessoas que me seguem, que fez esse propósito, o que é a Tua vontade, o que é a família, o que é o propósito da família, Senhor. A importância da visão familiar na relação contigo, Senhor. Intensifica, Senhor, que nada desses dias sejam perdidos, Deus, pois eu confio em Ti. Eu confio em Ti, a minha esperança é Jesus, a esperança da glória, Pai. Pai, eu creio em Ti, pelo mover, pelo agir, pelo transformar do Senhor na minha família, na minha vida, nos meus filhos, pelo despertar dos meus filhos para o Senhor, Pai, para servir ao Senhor com alegria, com ousadia, com sabedoria, com amor, Deus. Desperta, Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego a Ti os 60 dias, Senhor, de jejum e oração, com todas as minhas falhas, com todas as minhas dificuldades, com todos os meus desafios, Senhor, com todos os pecados, eu entrego a Ti, te peço perdão, Senhor. Perdão, Jesus. Mas eu te agradeço pela graça que o Senhor me manteve aqui de pé, cumprindo esses 60 dias. Eu entrego no Teu altar, Pai, e peço que o Senhor venha me abençoar, Pai, como mãe, como esposa, como serva, como cristã, como filha, como amiga. Em nome de Jesus, Deus, abençoa o meu lar, transforma o meu lar, faça milagres, Senhor, prodígios e maravilhas, Senhor, no meu lar e no lar de cada um que me ouve aqui, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que eu aprendi, por todos os livros lidos, por todo o conhecimento adquirido, Pai.
Refresca a minha memória, Espírito Santo, e a memória de cada um aqui, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de poder te servir e falar do amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigada, Jesus, por permanecer fiel a mim enquanto eu não fui fiel ao Senhor, Pai. Muito obrigada, Jesus, pela tua graça, por me sustentar. Muito obrigada, Jesus. Eu continuo te pedindo e clamando por um milagre na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Em nome de Jesus, eu continuarei a clamar e a buscar até eu conseguir. Para que teu nome, Jesus, seja glorificado nos céus, na terra, em toda a terra e debaixo da terra. Aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por você ter ficado aqui comigo, ter seguido esse propósito de 60 dias. E sabemos que o poder da Mãe que ora está com os nossos joelhos no chão. E o poder da Mãe que ora é a palavra de Deus, que é poder para a salvação. Que Deus continue te abençoando, que você seja cheio da presença de Deus durante esses dias. E já quero mostrar para você que o Senhor já me deu um outro direcionamento, que eu vou começar a ler a Bíblia dos meninos. Aqui em casa eu faço devocional com os meus filhos, né, com o Samuelzinho, com esta Bíblia. E o Senhor me direcionou para fazer isso com os meninos, né, com as crianças aqui. Então fique ligadinho que já em breve começaremos esse devocional. Nós vamos nos aventurar em 50 histórias retiradas da Bíblia de maneira bem fácil para você entender, mamãe, para você entender, amiguinho. Foi um prazer estar aqui e eu quero servir vocês para a honra e glória de Jesus. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.